Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. E o motivo desse vídeo é para dizer que, mais uma vez, estamos chegando ao fim de mais uma gestão, né? Na qual eu me encontrava como síndica e tínhamos as nossas administradoras, todas trabalhando em conjunto para a gente fazer o melhor pelo nosso condomínio do Edifício Fênix. Em 2018, nós nos reunimos, uma série de moradores, proprietários e inquilinos, porque nós não estávamos satisfeitos com a condução de algumas coisas aqui no prédio. E também nós, proprietários, estávamos preocupados com a deteriorização do prédio. Então, conversando um com o outro, nós resolvemos que, como a gente sempre, em todas as reuniões, a gente tinha dito assim, vamos manter o síndico até que se resolva as questões do prédio do lado, que todos sabem que nós tivemos o problema com a construção do prédio do lado, a gente ficou com processo, estamos ainda com processo durante muitos anos. E sempre mantivemos o ex-síndico para ficar cuidando dessas questões que iriam acontecer, de eles virem arrumar, de eles ter, e como a cobertura sempre teve problemáticas para serem resolvidas, a gente foi deixando. Só que nesse meio tempo, o prédio em si e as questões, por exemplo, que precisariam ser feitas, os estragos que aconteciam, portão da garagem, tudo isso foi se somando e melhorias no prédio e coisas caindo e tudo, a gente não aguentava mais. Então, nós resolvemos fazer uma reunião com o pessoal da escritório de contabilidade em 2018 para ver o que a gente podia fazer, porque nenhum de nós queria ser síndico, na verdade, naquela época. E como é que a gente poderia fazer que hoje em dia já existe uma outra dinâmica nas administrações dos condomínios? Necessariamente você não precisa ter um proprietário sendo síndico, né? Já que o conselho tem que ser de proprietários. Então, nós fomos ao escritório para saber como resolver essa questão e como fazer para que a gente pudesse dar uma outra dinâmica nos cuidados com o nosso prédio. Então, foi dito que a solução poderia ser, já que na nossa convenção tinha isso, que na convenção diz que condômino deve ser o síndico. Só que antigamente se tinha como condômino todos aqueles que participavam do condomínio. E hoje em dia a legislação já diz que condômino é proprietário. Então, comunheiros seriam os que dividem o condomínio. Tá bom. Então, fizemos 3 assembleias até que se resolvesse, abaixo de muita discussão. Tivemos que fazer 3 assembleias para chegar a um consenso. Eu conhecia a Rose, depois vir a conhecer a Neuza, e elas estavam fazendo um bom trabalho de administração em outros condomínios. Então, nós trouxemos a ideia de trazer, então, eu ficaria proforme como síndica e eu passaria para elas a administração do condomínio. E assim foi feito.
mas tivemos um embate bastante grande para poder resolver essa questão. Na época, vários proprietários apoiaram essa medida, vários proprietários com quem eu falei, infelizmente, 2 deles já não estão conosco neste mundo, mas eles estavam bem satisfeitos com o que nós vínhamos fazendo. Então, quando nós pegamos o condomínio, nós vimos que tinha inúmeros problemas para serem resolvidos, inúmeros. E o objetivo era melhorias na questão. Muita gente estava inconformado com por exemplo, eu particularmente me incomodava muito sair e ver esse paviflex que nós tínhamos aqui nos corredores, horríveis, um pedaço com, um pedaço sem. Nós tínhamos as escadas com paviflex detonado, nós tínhamos os corredores externos, laterais, levantados, com problemas, nós tínhamos infiltrações em vários lugares, nós tínhamos uma série de problemas para serem resolvidos esteticamente e a gente estava preocupado com essas questões, até a limpeza da caixa d'água. Bom, então vamos começar por onde? Primeiro, que a gente não recebeu de bom grado, a passagem não foi feita, tivemos que ir ao banco, fechar conta e fazer todo o processo, porque esse síndico não nos passou nada, porque ele estava deverasmente inconformado, né, que a gente tinha dito até que a gente estava ilegal e nós não fizemos nada em função de ilegalidade. Tanto é que depois eu até fui pessoalmente também no escritório perguntar que ilegalidade que a gente... porque inclusive ele não queria me deixar participar da assembleia, porque o meu apartamento 103, o meu inquilino tinha saído e deixado 1 mês e eu não sabia, sem cobrar. E ele queria que eu não pudesse participar da reunião, porque o meu inquilino não tinha pago. Se bem que o meu apartamento, onde eu moro, estava... Claro, eu sou proprietária de 2. Enfim, sabe, coisas que... Baixarias, na verdade, que não precisariam ter acontecido, aconteceram. E como vocês são proprietários, vocês têm que saber de tudo que aconteceu. Nós começamos, então, a tentar ver quais eram todos os problemas, porque o ex-síndico dizia que nós não tínhamos problemas com os bombeiros, que não tinha nada. Daí nós tivemos que ir atrás e começar aquela parte que a gente achou que estava tudo certo, estava tudo errado. Mangueiras sem bico e sem conexão, mangueiras de incêndio, sabe? Enfim, uma série de problemas. Daí na reunião nós conseguimos 3 proprietários para serem os do conselho e que vínhamos tendo uma boa verificação nos balancetes. O presidente do conselho sempre foi muito bom nisso, porque ele tem experiência, então a gente sempre estava bem tranquila. As dificuldades que tinham, nunca houve problema, qualquer insinuação nesse sentido, porque o nosso condomínio se restringe a uma coisa muito pouca em cima do gasto que é feito então o nosso condomínio sempre se manteve em conta, porque nunca foi extrapolado, tipo, pagar mais do que era.
Então, o que aconteceu? Aconteceu que nós pegamos e fomos, então, pegamos uma lista de coisas que era desejo dos moradores que se fizesse, melhorias e coisas. Mas isso tudo foi sendo deixado um pouco de lado, porque nós não tínhamos dinheiro e não queríamos onerar muito. Então, o que, primeira mão, nós fizemos foi tentar ver junto aos os bombeiros, tudo que precisava ser feito. E vamos analisar caso por caso o que vamos fazer primeiro. E nós tínhamos uma inadimplência muito grande, foi cobrada essa inadimplência, e com esse dinheiro a gente fez toda a parte de remoção daquele piso Paviflex nas escadas e nos corredores, o que ficou muito bom, muito elegante e muito duradouro, porque não é qualquer pintura que se faça, moderno, daqui um pouco estava aquela pintura, porque nós temos uma movimentação muito grande, né, com troca de inquilinos. Pouco tempo a gente teria tudo estragado e teria que pintar de novo e teria que fazer. Vamos fazer uma coisa duradoura, bonita e bem acabada. E assim foi feito com os nossos corredores, escada e corrimões. Fora isso, nós tivemos toda uma... tivemos no primeiro mês um problema com o portão do motor que queimou. Depois nós tivemos problemas com as luzes internas de emergência, que não acendiam nada, tivemos que trocar as baterias. Trocamos todo o sistema de vigilância por câmera, tivemos que colocar mais câmeras para a gente ter mais segurança. Tivemos todo o problema com toda a estruturação de bombeiros. Fora isso, nós tínhamos coisas a pagar que a gente, como não teve acesso aos balancetes anteriores, de anos anteriores, a gente teve que pagar coisas junto à prefeitura, que eram de funcionários muito antigos, dívidas que apareceram, tivemos que pagar porque não tínhamos como confrontar. Enfim, nós fomos reeleitos em 2019. 2020 houve a pandemia e tivemos então aquela problemática de não fazer reunião, né? Conforme foi prorrogado o prazo para fazer a reunião até outubro, quando nós fizemos a reunião por videoconferência. E essa reunião seria feito uma eleição tampão até o mês desse ano, né, 2021, para o que a gente não achou cabível, porque nós estávamos, para que trocar por poucos tempos, apesar de ter um proprietário se oferecendo para ser síndico, e ele estava insatisfeito porque nós fizemos uma troca total. Se eu sou administradora, eu vou querer fazer o meu trabalho com pessoas que eu estou acostumada a fazer. Então, trocamos de escritório, trocamos de manutenção de elevadores, trocamos uma série de serviços de atendimento que nós tínhamos antes, que não estava contente, e que as administradoras pegaram aquilo que elas estavam acostumadas. Bom, e com isso nós tivemos, nesse meio tempo, nós estávamos vendo a questão dos processos, né, que estavam ainda pendentes na justiça. Eu
conversei com esse síndico, ele disse que nós não tínhamos nada a receber daquela parte que a gente pagou e que, como nós ganhamos o processo, não teríamos mais, tudo ficaria para a advogada, porque ela que estava dando continuidade no processo. Daí, as nossas administradoras, como são advogadas, todo o serviço de advocacia que elas correram e coisa, foi tudo feito sem cobrar nada do condomínio, tá? Aí, ano passado, nós tivemos um problema sério lá em cima, que estava chovendo na cobertura. E daí descobrimos que houve, por exemplo, a colocação de ar-condicionado furando a laje do prédio em 5 pontos, mais a parte de fiação. É lógico que isso aí resultou numa série de problemas de infiltração na cobertura e trocamos o telhado, pagamos daí essa vez todo o telhado, fizemos o rateio, pagamos o telhado. Mesmo assim, ficou o ano inteiro vazando. Aí se descobriu que tinham esses ductos entrando pela laje. Foi furada a laje do prédio para colocar esses ductos. Apesar deles afirmarem que isso aí não tem, então não teria, mas a gente sabe, qualquer pessoa sabe que se furar uma laje, que se furar um espaço vai ter infiltração. E agora refizemos todo um selamento lá em cima. O telhado foi todo refeito. Os rufos que não existiam foram colocados. E vamos esperar que isso tenha sido resolvido. Mas a gente sabe que o dano foi feio, foi muito feio, porque apodreceu alguns pedaços da laje, né? Enfim, e fora isso, nós conseguimos, junto com os bombeiros, uma coisa que o prédio não tinha, que era o alvará dos bombeiros, não existia. Então, através das nossas administradoras, nós conseguimos liberação do alvará para a loja e sobreloja e para o prédio, tá? Colocamos tudo que os bombeiros nos pediram para fazer, que foram mais de 70 itens que nós estávamos com problemas. Fora isso, um dos desejos que a grande maioria das pessoas tinha é que nós tivéssemos uma melhoria na aparência do nosso prédio. Então, o que nós fizemos? Com mais algumas cobranças que a gente, ano passado, sem contar, né, gente, que ficar sem, às vezes, o pagamento do condomínio, isso nos leva a uma crise. E ano passado, nós tínhamos que a loja e a sobreloja não pagou o condomínio, nós ficamos duríssimos, tá? Tivemos muita dificuldade, inclusive as administradoras ficaram 4 meses sem receber, em função de não ter. Vocês sabem que quando não se tem o pagamento de todo mundo, a gente vai ter problemas, sim. Então, com esse dinheiro que nós conseguimos, elas foram atrás, correram e vira e mexe, nós conseguimos fazer a recuperação desse dinheiro, e com esse dinheiro nós fizemos aquela pintura lá embaixo na portaria e modificamos um pouco o layout da portaria, porque considerando que era um desejo de grande parte, todo mundo, pelo que eu sei, ficou muito satisfeito, porque ficou muito lindo.
E também trocamos a parte das caixinhas do correio, colocamos lá embaixo. E fora isso, esqueci de lá do começo falar outra coisa. Nós tínhamos um sistema de somente uma funcionária de limpeza ocupando meio período aqui no prédio. Aí, quando a gente mudou a sistemática, nós achamos que nós teríamos, porque isso era um pedido de alguns moradores, teríamos que ter uma pessoa em período mais integral, porque à tarde ficava muito descoberto o condomínio. Então, contratamos a Rosane para ficar mais um período. Então, ela ficaria o período da manhã e o período da tarde. E com isso nós tivemos que adaptar, por exemplo, um local para ela permanecer, que antes ela não tinha um local para permanecer, porque como ela vinha, limpava e saía, não havia essa necessidade. Então, com a Rosane ficando aqui, foi implementada a salinha do zelador lá embaixo na garagem. Montamos a salinha para que ela pudesse ter ali o seu espaço de descanso, de fazer uma comidinha, esquentar uma comidinha e coisa e tal, e tal, e tal. E também montamos um bicicletário lá atrás, na casinha do gás, tá? Para que as pessoas pudessem guardar suas bicicletas, tivessem acesso a esse bicicletário lá atrás. Então, e concluindo o nosso, assim, uma coisa que era desejo de alguns proprietários era modificar, arrumar o cartão de visita do prédio, que é a nossa entrada. E isso foi feito com o dinheiro que nós conseguimos, que elas conseguiram, através de muita conversa, de muito correr atrás, para colocar para arrumar ali a nossa entrada, que ficou maravilhosa. Maravilhosa, e eu acho que o nosso cartão de visita, realmente, todos nós, proprietários que aqui moramos, gostaram. E lá na frente, em dezembro, nós fomos pelo Se Liga na Rede, que é um programa da prefeitura. Em dezembro eles vieram aqui, que na ocasião achei até meio ruim, mas é como eles estavam fazendo em toda a cidade, vieram aqui para que a gente fizesse a adequação junto ao Se Liga na Rede sobre a questão do escoamento e a separação dos ductos para o esgoto, né? Fazer a caixa de gordura e coisa e tal separado. Na ocasião, nós contratamos uma empresa especializada nisso para fazer toda essa questão, porque nós teríamos que colocar mais um ducto na garagem. Foi tudo bem pensado para que não houvesse nenhum problema. Então, daí não foi por nossa vontade que foi modificado isso. Nós teríamos que pagar uma multa se não fizéssemos. Conseguimos protelar até o começo desse ano para que a coisa acontecesse. E como nós somos um prédio misto, residencial e comercial, os bombeiros exigiram que nós tivéssemos para o comercial uma rampa de acesso para o prédio comercial. Do outro lado, nas escadas, não havia como fazer a rampa de acesso. E então foi pensado com o pessoal que está alugando como se faria essa rampa, e eles então se comprometeram a pagar essa parte dessa rampa. Então se fez aquela plataforma
para ter acesso, a rampa de acesso, e a pedra que tinha anterior, que estava toda manchada, toda suja de óleo dos motoqueiros, que nós vamos ainda ter que arrumar aquela questão, colocando algum empecilho para o pessoal de moto subir ali, foi feito uma recapagem em cima desse, com uma pedra específica para esse tipo de coisa, tirando aquela pedra horrorosa que tinha ficado toda quebrada, toda imunda de óleo, e a gente assim o fez, porque não dava mais para aguentar. E como nós estamos chegando ao fim da gestão, e eu acho que as nossas administradoras estão de parabéns, acho que elas realmente fizeram um trabalho excelente. É uma pena que em outubro foi destituída a comissão de averiguação dos balancetes. Nós só ficamos com uma proprietária disposta a ficar no conselho, né? Nós só temos uma proprietária no conselho, porque não tivemos mais adesão de ninguém, e forçar alguém, como é que a gente faz? Não faz. Então, eu acho o trabalho delas muito bom, todos nós estamos muito satisfeitos, e eu até gostaria que elas ficassem, porque, mas gostaria que elas ficassem sem a minha participação como síndica, porque isso limita também, porque tudo que elas fazem, elas têm que me perguntar e coisa e tal. E eu acho que, por tudo que elas já fizeram, por tudo que a gente pode confiar, se houver uma brecha na Constituição, que está acima de todas as leis, apesar de se houver uma brecha que possa ser alguém fora do condomínio, e na atualidade isso está se fazendo como síndico, eu acho que nós deveríamos optar por isso, em virtude de tudo que já passamos aqui e em virtude de tudo que nós já vimos aqui. Acho que o trabalho delas é muito bom, gostaria de parabenizá-las pelo excelente trabalho, e eu não gostaria de continuar como síndica, porque a partir deste ano eu não sei o que vai acontecer comigo. Talvez eu tenha que me mudar, talvez eu tenha que me mudar daqui, e eu sempre gostava, sempre gostei de participar do prédio, das questões do prédio, porque eu, como proprietária e moradora do prédio mais antiga, eu sempre fiquei cuidando, sempre fiquei, porque na verdade, eu amo o lugar onde eu vivo, e sempre cuidei e sempre procurei ficar aqui. Durante esses 3 anos, eu não viajei. Não por isso, mas porque eu me sentia sempre corresponsável. Porque eu acho que um síndico, ele tem que ficar mais atento e tem que atender às necessidades dos moradores. E outra coisa, por causa de R$ 20, não poder aumentar a taxa de condomínio, me poupe, né? É muita mesquinharia. E nós queríamos fazer coisas para melhorar o nosso prédio como um todo. Pode ver que o nosso condomínio é um dos condomínios que não tem, é lógico, quem tem uma área maior vai pagar um pouco mais, mas não é como qualquer outro condomínio. Nós estamos muito bem num limite, e eu agradeço a todos também a compreensão, e faço, quem não está vendo o nosso prédio, venha ver
que ficou muito lindo. Então, um abraço a todos. Dia 26, nós vamos ter uma reunião, uma AGO, que será para eleição de síndico. Então, eu convido a todos, nós já vamos emitir a convocação para a reunião, e nessa reunião serão, então, colocados os pontos, tá? Os balancetes estão aqui à disposição, que como a Miriam não está morando aqui em Floripa, ela está cuidando do pai dela desde o ano passado, primeiro da mãe, agora do pai, lá em Chapecó, eu acho que é. E ela não está aqui para assinar esses últimos balancetes de outubro até agora, tá? Então, eu espero contar com a compreensão de todos, e um condomínio se rege com pessoas que vivem e querem viver bem nele. Um abraço a todos, e qualquer dúvida a gente pode até esclarecer no outro momento, tá? Abraço, tchau!